Então, nós somos os últimos dias da igreja na terra, da forma como nós estamos. E não há outra maneira de nós vivermos. Somos a igreja dos últimos dias. É a última fase do povo de Deus, dessa forma como nós vivemos. Daqui agora, graças a Deus, só a Nova Jerusalém, onde estaremos para sempre com o Senhor. Mas até nós chegarmos lá, ainda temos uma longa caminhada, né? Tem chão ainda pela frente. E assim foi prometido pelo profeta Joel, que nós receberemos o Espírito Santo. E essa promessa se cumpre na vida da igreja, se cumpre na sua vida, se cumpre na vida dessa igreja. O batismo com o Espírito Santo, ele é real. E ele se cumpre em nossas vidas hoje. O que nós não podemos é confundir o que o batismo no Espírito Santo é. Precisamos entendê-lo para que nós possamos vivê-lo. Então, se nós queremos entender, para que possamos viver, eu peço que você deixe de novo uma fitinha, o seu dedo, a sua caneta, em Tessalonicenses capítulo 4. E vamos para... me fugiu a memória. Mateus, capítulo 3. Quando tiver 80, então, acho que não vai nem saber se é Novo ou Velho Testamento, né? Aí já vai estar mais confuso ainda. Evangelho de Mateus, capítulo 3, o verso de número 11. Palavras de João Batista. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Aqui ele está falando de Jesus, do qual eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em suas mãos tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o celeiro e o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, qual é a obra do Messias? Qual é a obra de Jesus em nossas vidas? Aqui, verso de número 11, aqui está falando de Jesus. Eu vos batizo com águas, mas ele, Jesus, o que ele vai fazer com a vida do povo de Deus? Acompanhe na sua Bíblia, verso 11. Ele vos batizará com o Espírito Santo. O que mais? Ele vos batizará com fogo. Duas experiências diferentes. Ele vos batizará com água. Ele também batizará com fogo. Primeira experiência, verso número 12. Nas mãos do Messias, de Jesus, em suas mãos, ele tem uma pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo. Aqui ele está falando dos convertidos, dos eleitos, daqueles que ouvirem a sua palavra. O exemplo que João aqui está usando, né, relatado por Mateus, é de um agricultor. Está dizendo que Jesus, ele será como um agricultor. Ele vem para a plantação, para o mundo, ele vai recolher o trigo e ele vai levar para a eira. A eira é uma laje grande, onde o trigo é colocado, e ali naquela laje é separado o trigo e a palha. O trigo e a palha. Pega as espigas de trigo e separa. Trigo e palha. Diz o texto, verso 12, que ele pegará o trigo e guardará no seu celeiro. Então ele está falando aqui dos convertidos, os eleitos. Ele vai pegar e levar para dentro da sua igreja. Guardará no seu celeiro. Batismo com o Espírito Santo. Ele pega os seus, transforma a vida dos seus, passa ali na sua eira, dá o seu Espírito a eles e o coloca no seu celeiro. O coloca na sua igreja. Guarda dentro do seu celeiro. Verso de número 11, aliás. Ele também vos batizará com fogo. Agora sim, verso 12. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui ele está falando daqueles que não são os escolhidos, que não são os eleitos e não vão atender a mensagem do Evangelho. Eles serão batizados com fogo.
Ah, mas não é os crentes? Não, querido, o texto aqui é muito claro. Ele vai pegar esses que não o receberam como Deus e Senhor, a esses ele batizará com fogo, fogo que nunca se apagará. Viram, queridos, porque nós não cantamos aquelas canções que diz: Espírito, Espírito, vem como fogo em mim, me queima, me arde. Isso não é para nós. O batismo com fogo não são para os convertidos. O fogo é o fogo que nunca se apaga, quando se passou pela ira. Por isso que nós temos, queridos, dentro do nosso meio, nós temos uma seleção, porque hoje existem muitas músicas bonitas, mas nós precisamos fazer uma seleção daquilo que nós vamos cantar segundo o que nós acreditamos e segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso nós não temos como cantar, vem Espírito e nos queima. Não dá, queridos, porque não é para nós. O batismo com fogo não é para nós. O batismo do Espírito Santo, sim, ele é uma experiência. O batismo com fogo é outra. O texto, verso 12, aqui é muito claro. Alguns ele recolherá no seu celeiro, outros queimará até o fim. Então, que nós possamos ter cuidado quando a gente ora a Deus, fala, Senhor, me queima no teu fogo. Amado, não ore isso. Não ore isso. Busque sim o Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Mas não ore isso. Atos capítulo 2, verso 2, você pode dizer assim, pastor, lá veio o Espírito Santo como fogo. Vamos ler? Atos capítulo 2. Continuando a história da igreja. Verso 2. De repente veio do céu um som de vento. Isto? Atos capítulo 2, verso 2. Um som parecido com um vento. Outro dia eu estava assistindo um filme que contava a história de Atos capítulo 2, e estava ali os discípulos na casa, e veio um vento tão grande que derrubou a cortina, apagou a vela, porque naquela época não existia iluminação elétrica, né? Era a vela, as tochas. Mas não diz aqui que veio o vento. Veio um som parecido com um som de vento. Não veio vento. É um som parecido. Diz aqui o texto. E encheu todos aqueles que estavam na casa. Verso 4. Verso 3, perdão. Foram vistos por cima deles línguas iguais fogo, as quais pousou sobre cada um deles. Não os queimou. Pousou sobre cada um deles. Não veio fogo. Veio línguas similares ao fogo. Não veio vento, porque não tinha como, querido, ficar o fogo e o vento no mesmo lugar. Óbvio, né? Ou o fogo ia se apagar, ou o vento ia sumir. Porque o fogo, quando ele está numa grande quantidade de oxigênio, ele tende a ficar maior ainda, né? O fogo depende do oxigênio para que ele possa continuar queimando. Então, que possamos, queridos, entender aqui que são assimilações, que era similar. E mais 3 experiências nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Devido ao tempo, nós só vamos citar. Capítulo 8. Desta mesma forma, vieram sobre os samaritanos. Aqui, vieram sobre os judeus convertidos. Tá? Capítulo 2, sobre os judeus. Capítulo 8. Esse mesmo acontecimento veio sobre os samaritanos. Era um povo judeu miscigenado. Não eram judeus miscigenados. Capítulo 10, veio sobre os gentios. A mesma experiência de Atos 2, no capítulo 10, veio sobre os gentios. E no capítulo 18,
a mesma experiência veio sobre os discípulos de João Batista, que representavam, então, os judeus à moda do Antigo Testamento. O que isso estava... O livro de Atos, então, ele está relatando... O objetivo desses relatos é documentar a entrada de grupos distintos na igreja. Como que os grupos distintos entraram na igreja? Desta forma. Então, nós encontramos 4 relatos, e muito bem dados. Judeus, samaritanos, gentios e judeus da época do Antigo Testamento. Fechou-se o ciclo. Todos estavam participantes da Igreja de Cristo. Fechou-se o ciclo. Então, nós podemos ler 1 aos Coríntios, capítulo 12. Eu convido a você que vai lá, e assim nós já vamos encerrar a introdução e já entrarmos na mensagem de hoje. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, o verso é o 13. Assim diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então aqui ele está linkando com o texto ali de Mateus, capítulo de número 3, que quando nós somos batizados e cheios do Espírito Santo, todos no mesmo Espírito, nos tornamos um em Cristo, no mesmo celeiro onde todos estão do Senhor. Então, queridos, quando o Evangelho ele foi pregado a você pela primeira vez, ou pela segunda, pela terceira, ou pela milésima vez, seja você na igreja, num grande público, ou alguém foi na sua casa e falou ali do Evangelho, um parente, um amigo, falou do Evangelho para você, ou mesmo numa programação de rádio ou de televisão, mas naquele dia que você ouviu o Evangelho, aquele dia em especial, o Espírito Santo tocou tão forte na sua vida, que você não aguentou aquela pressão do Evangelho, aquele amor que Deus ministrava através daquelas palavras, e você disse sim para Cristo. Você disse sim para o Senhor Jesus. Naquele momento você foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque você não disse sim por você mesmo. Você disse sim pelo Espírito Santo que estava agindo no seu coração. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que está lá em João capítulo 16, verso 8. Quem faz isso? O Espírito Santo. Nós temos como aceitar Jesus sem receber o batismo no Espírito Santo? Não, porque é Ele que nos convence. É Ele que nos convence, não é uma experiência após. Tem gente que fala, não, o batismo do Espírito Santo é uma experiência após, né? Você aceita Jesus, agora você vai buscar o Espírito, você busca ser cheio do Espírito Santo, que é o tema mais para frente. Acho que não vai dar para entrarmos hoje. Mas naquele momento você foi batizado com o Espírito Santo e por esse fato você recebeu a Jesus como o único Senhor da sua vida. Porque receber a salvação é um ato de Deus para os seus eleitos. Nós não temos parte na salvação. Nós não fizemos nada para recebermos a salvação. Quem fez tudo foi Deus. Ele enviou Jesus. Jesus derramou do seu sangue. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convenceu e nós tivemos a vida transformada. Glória a quem? A Ele. Quem fez tudo? E o que nós fizemos? Somente agradecemos. Somente agradecemos. Por isso que a salvação é de graça. E pela graça para você. Não é pelo seu esforço, não é pela sua atitude. Lembram que Efésios capítulo 2 diz, não é por obras. Ou seja, não é por atitude nenhuma humana. Mas, e o crer? O crer também é do Espírito. O crer também é do Espírito. Não é por atitude humana nenhuma. É somente pelo Senhor. E o que o Espírito Santo, queridos, ele fez em nossas vidas? Ele veio habitar. O batismo no Espírito Santo é a habitação do Espírito Santo na sua vida. É ele trabalhar no seu coração.
É ele te transformar de criatura de Deus em agora um filho de Deus. É isso que ele faz. Por isso nós estamos aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ver qual foi a obra do Espírito Santo na vida dos Tessalonicenses que deixou o apóstolo Paulo perplexo quando ele soube que eles tinham sido batizados com o Espírito Santo. Capítulo 4, verso de número 2. Nós vamos começar aqui. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Aliás, vamos começar no verso 1 e nós vamos nos deter somente até o verso 8. Tá? Então, no verso 1, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andem, para que continuem a progredir cada vez mais. Então o apóstolo Paulo está escrevendo assim, irmãos, aquelas 3 semanas, leia o texto de novo aí na sua Bíblia, aquelas 3 semanas que eu passei aí com vocês, lembra tudo aquilo que eu ensinei? Então essa é a maneira que vocês devem andar. Essa é a maneira que vocês devem viver a vida cristã. E aquilo que vocês já estão fazendo, finalzinho do versículo, continuem. E pela graça do Espírito Santo, progridam. O que é progredir? Fazer mais. Avançar. Melhor, faça mais do que você já está fazendo com aqueles pequenos ensinamentos que ele deu ali naquele tempo. Verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então aqui o apóstolo está falando da vontade revelada, porque existe a vontade oculta de Deus e a vontade revelada. Qual é a vontade oculta de Deus? É aquela que nós não sabemos. O que Deus quer para a minha vida amanhã? Hoje eu estou aqui. Será que amanhã Ele quer que eu esteja vivo ou que eu esteja morto? Será que amanhã Deus... Quando Deus vai me chamar para si? Quando será o dia que ele vai querer me levar para os céus? Essa é a vontade oculta. Essa nós não sabemos. Mas a vontade revelada de Deus é aquela que está na palavra de Deus, que é para toda a sua igreja e para todos nós, está revelada. Então aqui, verso de número 3, né? Porque esta é a vontade de Deus para a vossa santificação. A vontade de Deus, a vontade revelada de Deus é a nossa santificação. Santificação, amados, é um processo gradual que acontece na vida do crente quando ele recebe o Espírito Santo. Ele começa, dia após dia, a mortificar mais a sua carne e a viver mais segundo a palavra de Deus. A cada dia ele vai se libertando mais dos seus pecados, ele vai se libertando mais do seu passado. A cada dia que passa, ele vai se libertando mais da sua velha vida e vai voltando mais para a palavra de Deus. Ele vai ficando mais distante do mundo e mais parecido com a palavra de Deus, mais parecido com o próprio Jesus. Então, isto é a santificação. Não é algo que acontece imediato. Fosse bom, né? Acontecesse imediato. Mas não acontece imediato. É um processo gradual. Então, todos os dias, você deixa de ser mais do mundo e passa a ser mais de Cristo. O que mais é a vontade de Deus? Verso número 3. Que vos abstenhais da prostituição. Aqui ele vai falar agora dos pecados morais. Que nós não venhamos mais a viver segundo a conduta moral desse mundo. Lembrando que a Grécia, onde estava inserida a igreja aos Tessalônicos, ela tinha uma cultura politeísta. Acreditava em vários deuses ao mesmo tempo. E a maioria dos deuses gregos estavam totalmente voltados e vinculados para a imoralidade sexual, infelizmente. Infelizmente, a vida na Grécia ela era dessa forma. Nós tínhamos ali o templo da deusa Afrodite, tínhamos o templo do deus Baco, eu até anotei alguns aqui para não esquecer. Na Grécia nós tínhamos, na Grécia Antiga, o templo de Zeus, Hera,
Hefasto, Ares e muitos outros. Eram cerca de 20 deuses. E todos eles estavam voltados para a sensualidade. O casamento hétero e monogâmico não era ensinado, porque eles não conheciam, como já falamos, a história de Adão e Eva. Não conheciam a história da criação, que Deus criou um homem e para esse homem Deus criou uma mulher. Eles não conheciam. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui no verso de número 4, no verso número 3, onde nós estamos, que o sistema de mundo que eles viviam deveria ser abandonado. E isso eles só conseguiriam com a graça do Espírito Santo. Verso 4. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Cada um de vós deve ter apenas um casamento. Cada um de vós deve ter apenas um cônjuge. É isso que o apóstolo está ensinando, que era o que a Grécia não vivia, que era o que os costumes da Grécia não ensinavam e não pregavam. Olha o verso de número 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Quando nós enganamos um irmão? Quando nós assumimos um compromisso, assumimos uma aliança e quebramos ela. As pessoas, no momento do seu casamento, juram amor. Fazem ali as suas juras, trocam aliança e depois quebram esse compromisso. Eles estavam enganando uns aos outros. Olha, prometi que ia ficar com você até que a morte nos separe, mas agora encontrei uma ali de 20, mais bonitinha, mais novinha, cachorro ordinário que faz isso, né? Encontrei uma mais bonitinha, mais novinha ali, que ainda não teve filho, e larga a de 40 lá com 5, 6 filhos lá dentro de casa para cuidar e vai com a outra. Cachorro e ordinário mesmo. Um homem que tem uma atitude dessa. E era comum na Grécia. Era comum na Grécia. Por isso que aqui no verso 6 ele fala, cada um não engane o seu. Queridos, casamento ele é um só. Romanos capítulo 7, verso 2 e verso 3. Lá diz, a mulher está ligada ao seu marido até o dia da sua morte. E o marido ligado à sua mulher até o dia da sua morte. Ah, mas Moisés, lá no Antigo Testamento, Moisés permitiu a carta de divórcio. Então quer dizer que não pode haver divórcio? Pode haver divórcio. Divórcio pode. O que não pode haver é recasamento. Isso nem existe. Essa palavra nem existe. Pô, a pessoa casou com o camarada. Ele assaltou depois do casamento. Roubou, se tornou mau caráter. Você vai ficar casado com ele? Lógico que não. Te traiu. Você vai ficar casado com ele? Lógico que não. Bateu na mulher. Vai ficar com ele? Não. Lei Maria da Penha nele. Cadeia no camarada que faz isso. Mulher também, né? Há poucos casos, mas há casos de mulher que bate no marido. Infelizmente, em 11 anos de ministério pastoral, um caso eu atendi desse. Graças a Deus, né? Mas horrível. Horrível. Pena que não tem o Chico da Penha, né? Não tem a cadeia nele, né? Mas casamentos, queridos, é um. Depois do seu batismo, como é a sua vida? Por isso que diz que nós só batizamos quando a pessoa é devidamente casada. Quando a pessoa é devidamente casada. Até o momento ali do batismo, se ainda não era casado, dá tempo ainda de pensar, né? Quando vai chegando no batismo, eu pergunto sim, geralmente os candidatos, é casado? Não. Vai querer casar? Se não quiser, já separa de uma vez. Vai querer casar? Vou. Vai batizar casado? Vai, casado até o fim. Agora, batizou, casou, casamento é um só. Divórcio é permitido? Infelizmente é. É permitido. Mas recasamento, essa palavra, ela não existe. Mas o porquê que a vida dos tessalônicos passou a ser dessa forma? Longe da imoralidade sexual, você pode ver que no verso 1, o apóstolo Paulo fala, a vida de vocês é assim, continuem e progridam. Aí verso de número 3.
Tenham a santificação. Verso número 3. Afastem-se da prostituição. Verso número 4. Cada um tenha apenas um cônjuge, o honre e dê santificação a ele. Verso de número 6. Não engane o seu irmão. O porquê de tudo isso está aqui no verso 8. Porque vocês receberam o Espírito de Deus. Queridos, segundo o pecado que impera nesse mundo, e que imperava em nossas vidas antigamente, sem o Espírito Santo, nós não vivemos dessa forma. Sem o Espírito Santo, não. Sem o Espírito Santo, nós não vivemos a santificação. Sem o Espírito Santo, nós não nos afastamos da prostituição. Sem o Espírito Santo, nós não vivemos com apenas um cônjuge. E sem o Espírito Santo, nós não vivemos sem enganar outras pessoas. É somente porque fomos batizados com o Espírito Santo. Então, esta é a marca, esta é a evidência que o Espírito Santo gerou na vida dos tessalônicos. Os transformou numa vida santa. Transformou eles naquela mesma vida a qual o homem foi criado e colocado no jardim do Éden. Uma vida santa, com ligação com o próprio Criador. E detalhe, eterno. Não passaremos mais pela morte. Assim era a vida dos tessalônicos. Por quê? Porque receberam o batismo no Espírito Santo. Mas e as línguas, e o rodopiar, o sapatear, o profetizar, o rodar? Queridos, manifestação de dons é uma experiência. Batismo com o Espírito Santo é outra. Quais são os dons que o Espírito Santo age em nossas vidas hoje? Deixa para uma próxima aula. Se o dom de línguas, queridos, ele fosse o batismo no Espírito Santo, se o dom de línguas fosse o batismo no Espírito Santo, nós teríamos que falar em outras línguas 24 horas por dia. Porque o batismo no Espírito Santo é você receber a habitação do Espírito Santo e ela ficar na sua vida 24 horas por dia. Por isso que por 24 horas por dia, você se abstém da prostituição, 24 horas por dia você vive a santificação, 24 horas por dia você dá honra a um cônjuge e 24 horas por dia você não engana outras pessoas. Porque o Espírito está em você 24 horas por dia e não só no momento que você está na igreja. É 24 horas, tá? Experiência de dons é outro assunto, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Domingo agora a Fernanda vai dar aula na escola dominical, né? Qual que é o assunto? Já tem? Ainda não. Mas não é Coríntios, né? Então, esse assunto ele será mais ou menos no dia 4. Qual que é o primeiro domingo de setembro? Dia 5. Muito obrigado, irmã. Tá ligado, hein? Olha. Então, no dia 5, nós teremos a aula de 1 Coríntios, capítulo 12. Manifestação de dons, tá? A gente deixa esse tema para lá. E no próximo domingo, nós teremos um domingo especial para os jovens. E no dia 28, então, no culto das 18h30, nós voltamos com o tema Sendo Cheios do Espírito Santo. Que aí sim é do verso 9 ao verso de número 12, de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Tá? Então hoje, queridos, relembrando, nós vimos duas experiências. Batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Batismo com o Espírito Santo leva os crentes a aceitarem a Jesus e ter uma vida santa. Viver a santificação, viver se abstendo da prostituição, dando honra ao seu cônjuge e também viver, verso de número 6, né? Não enganando a ninguém. Aí do verso 9 em diante vai falar como ser cheio do Espírito Santo, que nós vamos comentar então no dia 28, devido ao nosso horário. Aí fica a pergunta para você. Como está a sua vida nessa experiência de ser batizado com o Espírito Santo? Como está a sua vida? Você tem vivido o batismo com o Espírito Santo? Você tem vivido? Ou ainda não? O batismo com o Espírito Santo não é para crentes privilegiados,
como muito se prega por aí, né? Alguns Deus batiza, outros Deus não batiza, não. Deus batiza a todos. Lembra do texto que nós lemos lá em 1 Coríntios 12, 13? Quando fala, e todos nós recebemos do mesmo Espírito. E todos nós bebemos do mesmo cálice. Nós lemos hoje 1 Coríntios 12, 13. Todos nós somos batizados com esse Espírito. Independente se recebemos dom ou se não recebemos. Como está a sua vida de pessoa batizada com o Espírito Santo? Abaixe a sua cabeça onde você está. Feche seus olhos. Pedir que todos, as crianças, todos aqui com os olhos fechados nesse momento, analise a sua vida, analise o seu coração agora. Como está a sua vida? Você tem vivido o batismo com o Espírito Santo? Ou existe algo na sua vida ainda do velho homem? Existem sinais da velha natureza. Existem sinais de pessoa que não recebeu o batismo do Espírito Santo na sua vida. Se tem alguma coisa que você gostaria que nós orássemos por você neste momento, porque você não está vivendo o batismo com o Espírito Santo em sua íntegra, em realidade, seja sincero com o Senhor neste momento. Não é comigo. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Não vou pedir para você levantar a mão. Eu vou pedir para você assumir um compromisso com Deus. Não é comigo, não. É com Deus. Aí onde você está, fale para o Senhor agora. Senhor, eu não estou vivendo o batismo no Espírito Santo. Senhor, o Espírito Santo nada tem a ver com as minhas atitudes e com a minha vida. Senhor, eu tenho uma vida tão distante do Espírito Santo. Senhor, eu tenho os meus lábios estão longe do Espírito Santo. A minha mente, o meu coração está longe do Espírito Santo. O meu caminhar está longe do Espírito Santo. Analise a sua vida e fale isso com o Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos esses meus irmãos e aqueles que assistem pela internet. Que a bênção do Senhor seja na vida de cada um deles. Os guarde, os abençoe, Pai. Aqueles que não têm vivido o real batismo com o Espírito Santo em suas vidas, que recebam nesta noite. Que sejam transformados, tocados, motivados nesta noite por esse Espírito Santo. Que transforme, renove, restaure, abençoe grandemente a vida desta igreja. Uma igreja batizada no Espírito Santo, onde todos receberam e beberam do mesmo cálice. Em nome de Jesus, transforma a nossa vida como igreja e o nosso coração como igreja de Cristo. Queremos andar, Senhor, em santidade, assim como os tessalônicos, livres da prostituição, dando honra ao cônjuge e não enganando os nossos irmãos. Porque isso é uma vida dirigida pelo Teu Espírito. É assim que queremos viver. Que o Espírito Santo venha habitar em nós, em cada um de nós, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, amados.